Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal História Dinâmica. Eu sou o professor Weller, sou professor de História e Atualidades. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a colonização inglesa na América. Por que os Estados Unidos se transformaram em um dos países mais desenvolvidos, uma potência mundial, e o Brasil não? O que teve de diferente na colonização portuguesa e na colonização inglesa? É isso que a gente vai tentar entender. Pessoal, só para a gente começar o nosso vídeo, quero que vocês lembrem que Portugal e Espanha foram os primeiros países a começar a expansão marítima e os primeiros países a explorarem a América, tá, pessoal? A Inglaterra demorou mais, porque a Inglaterra passava pela Guerra dos 100 Anos, Guerra das Duas Rosas, Reforma Anglicana, etc, tá? Mas ela veio para cá. A Inglaterra também colonizou territórios aqui na América. E essa colonização começou justamente com a dinastia Tudor. Na verdade, a dinastia Tudor fez as primeiras viagens à América, uma espécie de expedição, de exploração aqui da América. Entre 1584 e 1587, nós tivemos essas primeiras viagens. E logo nessas primeiras viagens, eles fundaram a colônia da Virgínia, em homenagem à Rainha Elizabeth I. Ok? Em 1603, nós tivemos a fundação de companhias de comércio. Pessoal, companhia de comércio vai ser uma empresa de capital privado que vai explorar a América. Então, não quer dizer que não é o rei, não é a coroa inglesa que está direcionando recursos para essa exploração. Ela está cedendo para terceiros, ok? E logo na próxima dinastia, é aí que vai começar o início efetivo da colonização, com a dinastia Stuart, tá, pessoal? Essa dinastia Stuart vai fazer esse processo de exploração e de colonização. Em 1620, vem um navio chamado Mayflower. Nesse navio, pessoal, várias pessoas que vêm para cá são considerados ali os pais fundadores dessas colônias, né, dos Estados Unidos. Eles fundam ali a colônia de Massachusetts e durante essa viagem, em 1620, eles fazem um acordo, um pacto, chamado de Pacto do Mayflower. Gente, esse pacto era realmente um acordo democrático que falava dos princípios que eles estavam trazendo aqui para a América, princípios de liberdade. Esse Pacto do Mayflower serviu de base para a Constituição dos Estados Unidos, ok? Então, logo que eles chegaram, no primeiro ano que eles estavam aqui, o que eles fizeram? Um jantar, uma celebração de ação de graças. Pessoal, essa ação de graças ocorreu, né, pela primeira vez em 1621, para dar graças à colheita bem-sucedida, para dar graças a esse processo de colonização de nova terra e até de uma certa boa relação com alguns povos nativos aqui da América. Hoje é um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos, mais importante até do que o Natal, ok? E como foi esse processo, né, de colonização? Como começa isso? Pessoal, primeiro vamos falar dos motivos, tá? As primeiras pessoas que vieram para cá vieram fugindo de perseguições políticas e religiosas. A Inglaterra passava pela Revolução Puritana, por uma guerra civil, então muitos conflitos na Inglaterra fizeram com que pessoas ingleses viessem para a América. E quando eles vinham para cá, eles tinham a ideia de liberdade, eles buscavam liberdade religiosa, buscavam liberdade política. Na prática, eles queriam um novo começo, tá, pessoal? Então era uma nova oportunidade de vida aqui na América. Nesse começo da colonização, então, nós tivemos aí alguns perseguidos, entre eles um grande número de puritanos, vieram também católicos, quáqueres e outros grupos, tá? Vieram camponeses que também perderam as terras na Inglaterra. Durante a lei dos cercamentos, alguns camponeses na Inglaterra perderam as suas terras e foram para a cidade. Inclusive serviram de mão de obra para a Revolução Industrial. Porém, outros não. Outros mudaram para a América e buscaram, né, uma nova vida, uma vida com mais liberdade. Por isso os Estados Unidos, até hoje, são conhecidos como Terra da Liberdade. Tem até uma estátua, né, a Estátua da Liberdade. Ok? E como que essas pessoas iam para cá? Eles não tinham dinheiro, não eram pessoas ricas. Eles faziam um contrato de servidão, tá, pessoal? Como que era isso? Alguém, geralmente um colono que já tinha muitas terras na América, pagava a viagem da pessoa, a pessoa trabalhava 7 anos sem receber nada e ao final de 7 anos ela recebia um pedacinho de terra. E aí depois que ela recebia, ela começava a sua vida, ela começava, né, o seu processo, a sua busca por uma nova vida. Havia também escravizados.
Esses escravizados, pessoal, geralmente iam para as colônias do sul. Eles eram a mão de obra das colônias do sul. Já já eu vou explicar para vocês que na colonização inglesa teve dois modelos. Teve uma colonização no norte e uma no sul, tá? Já já a gente chega nesse ponto. E aí, pessoal, qual que foi a relação dos colonos com os nativos, com os indígenas, tá, pessoal? Haviam inúmeros povos vivendo aqui, né, lá na América do Norte. Esses povos geralmente eram caçadores, coletores, povos seminômades. Eles acreditavam, né, em vários deuses, na verdade, em espíritos da natureza. Faziam alguns rituais, né, relacionados aos elementos da natureza. Eles acreditavam que os espíritos circulavam, né, no território norte-americano. Só que logo que os ingleses chegaram, que os colonos chegaram, esses indígenas foram expulsos da sua terra. Tá? Não havia uma tentativa de catequização igual Portugal e Espanha. Portugal e Espanha se preocuparam em converter, né, os indígenas. Os ingleses não. Eles foram, né, literalmente, os indígenas expulsos das suas terras. Muitos acabaram morrendo de fome, doenças, né? Muitos acabaram sendo expulsos e morreram pela guerra, tá? Muitos literalmente foram mortos nesse processo de colonização. O que sobrou de muitos povos foram o nome de alguns estados norte-americanos, como Delaware, Iowa, Mississippi, Dakota. Todos são nomes de tribos da América do Norte, ok? Muitos que sobreviveram hoje vivem em algumas reservas, tá? Espalhadas pelo território estadunidense, beleza? O que a gente pode falar sobre esse processo também? É que grande parte dessa cultura foi, né, dizimada, tá, pessoal? Literalmente, essa é uma diferença entre a colonização inglesa e a colonização portuguesa, por exemplo, que preocupava em catequizar esses povos nativos. Os norte-americanos, como eu já disse, foram excluídos desse processo de colonização, tá? Vamos falar agora dos diferentes tipos de colonização. Falei com vocês que quando a Inglaterra chegou, ela dividiu esse território em 13 colônias, tá, pessoal? Falamos da fundação da Virgínia e do Mississippi, mas tivemos, de Massachusetts, tivemos vários outros, né, várias outras colônias. Na prática, era dividido em colônias do norte, colônias do centro e colônias do sul. As colônias do norte, pessoal, essa que vocês estão vendo de laranjado, como que funcionava lá? As terras eram menores, pequenas propriedades, geralmente funcionava com trabalho livre e assalariado, havia um comércio interno mais intenso, havia produção de manufatura nessas colônias do norte. Nessas colônias do norte, pessoal, eles tinham mais liberdade até de autogoverno. A gente chama esse processo de negligência salutar. O que é essa negligência salutar? Foi a Inglaterra sendo negligente, ou seja, ignorando, né, essas colônias do norte, porque não tinha território fértil e tinha um clima muito frio. Então a Inglaterra não conseguiu explorar imediatamente grandes recursos nas colônias do norte, o que foi muito diferente nas colônias do sul. As colônias do sul tinham um clima quente, tinham uma terra fértil e a Inglaterra explorou muito o algodão. Tá? Já já a gente fala das colônias do sul. Mas antes de chegar nas colônias do sul, só para vocês terem uma ideia de como que havia essa certa liberdade nas colônias do norte, eles faziam um comércio chamado comércio triangular. O que eles faziam? Olha só. As colônias do sul, pega aqui como exemplo Boston, tá, pessoal? Essa região do norte aqui, melhor dizendo, comprava melaço da região da América Central e produzia rum na América do Norte. Então as colônias do norte compravam melaço, bem baratinho, e produziam rum. Rum era uma bebida muito apreciada, os piratas adoravam esse negócio. Eles produziam rum, levavam para a África. Na África eles trocavam por pessoas, por escravizados. Tá? Voltavam com um navio carregado de escravizados, vendiam os escravizados nas colônias, né, do sul e também na América Central. Comprava melaço, levava para o norte, fazia rum e fazia esse processo constantemente. Era um comércio que trazia muito lucro para os colonos do norte. Tá?
Agora, nas colônias do sul é bem diferente. O que tem nas colônias do sul, pessoal? As colônias do sul, que são essas de rosa que vocês estão vendo aí, funcionava como? Lá existia uma grande propriedade de terra, geralmente era a produção de um gênero agrícola só, então era uma monocultura, geralmente de tabaco, algodão, que vai ser muito importante, tá? Arroz também. E a mão de obra era escravizada e o destino dessa produção era a exportação. Então a Inglaterra focava nas colônias do sul, porque eram as colônias do sul que mandavam suprimentos, mandavam matéria-prima para a Inglaterra, tá? As colônias do sul têm uma característica muito parecida com o Brasil, tá? Então lá existe o sistema de plantation, né, que é latifúndio, monocultura, exportação e mão de obra escravizada. Então as colônias do sul foram exploradas da mesma forma que o Brasil, que as colônias espanholas também. É o norte que gozava dessa liberdade, que tinha maior liberdade, beleza? Que era a tal da negligência salutar e autogoverno. Ok? Então a gente pode perceber que na Inglaterra nós tivemos, que na América inglesa nós tivemos vários tipos de colonização. Durante muito tempo se falou que o norte era colônia de povoamento e no sul era uma colônia de exploração. Na verdade, gente, as duas coisas acontecem juntas, mas de fato a gente tem uma exploração bem maior nas colônias do sul, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, envie para outras pessoas. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!